A comunidade da Missão Integral apresenta versículo 16, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nós tratamos da comunhão e dos mandamentos recíprocos. Falamos sobre amar uns aos outros, falamos sobre acolher uns aos outros, falamos sobre saudar-vos uns aos outros. O último mandamento recíproco que estivemos abordando tem de igual cuidado uns para com os outros. E hoje nós vamos falar sobre confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ele diz o quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou repetir. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que o quê? Sareis. Para que vocês fiquem curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar, Senhor. Preciso muito da tua graça, da tua ação, do teu poder sobre a minha vida aqui agora, porque nós vamos expor a tua palavra. E ela precisa ter um efeito transformador na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Fique conosco agora, Pai, e fala profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu nunca vou me esquecer, em 1989, eu estava em Belém do Pará, na cidade de Paragominas, uma cidade onde sobrevive de serraria, corta muita madeira. Se você vê a cidade assim, é um fumacê só, né? E eu nunca vou me esquecer naquela cidade. Nós estávamos lá, eu e um amigo chamado Hans, um alemão, Hans Udo Fuchs, e nós estávamos lá numa conferência de 4 dias. Ele ia pregar na quinta e na sexta, e eu pregaria no sábado e no domingo. E nós estávamos na cidade, a igreja tinha mais ou menos umas 1.500 pessoas, e foi interessante a maneira que Deus agiu naquele lugar. Hans, um homem de Deus, foi na quinta-feira e pregou uma palavra de impacto. A igreja não reagiu, parecia que estava malhando em ferro frio. Na sexta-feira, Hans pregou uma palavra mais forte, com mais unção ainda. Era tremenda a palavra que saía da boca daquele homem, mas a igreja parecia intocável. E aí ele foi embora na sexta-feira, que ele já ia pregar em outro lugar no sábado, e eu fiquei sábado e domingo para pregar nessa igreja. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu me ajoelhei na sexta-feira, no sábado não, eu fui pregar no sábado ainda, preguei no sábado e a igreja dura continuou. Sabe quando você é aquela igreja que você prega e a palavra de Deus parece que não chega nas pessoas? Mas é muito forte isso. E aí eu, chegando no sábado no culto, eu me ajoelhei do lado da cama no hotel e eu comecei a clamar ao Senhor, mais ou menos umas 11h30, e eu comecei a orar, e pedir: Senhor, não é possível. Tua palavra diz que é como um martelo que esmigalha, é como uma palavra, é como um fogo que purifica e como uma espada que penetra. Eu quero ver a ação do teu poder na vida dessa igreja. E meus queridos, eu fui domingo todo feliz e orando ainda na madrugada, mas domingo já aquela expectativa, e até as 4 horas da manhã eu fiquei orando, das 11h30 até umas 4 horas da manhã ajoelhado, e clamando ao Senhor, e chorando pela igreja. E mais ou menos umas 4 da manhã eu senti alguém passar a mão na minha cabeça. Eu não sei se foi Deus, foi anjo, não sei quem foi, mas eu senti uma mão na minha cabeça e eu senti nos meus ouvidos bem claramente: filho, vai dormir, a igreja é minha, eu sou o Senhor da igreja. E aí, meu irmão, eu dormi babando em cima da Bíblia, eu acordei de joelho. Foi engraçado, né? De manhã eu acordei, estava ajoelhado, um joelho desse tamanho, que eu acabei ficando ajoelhado a noite toda, eu dormi ajoelhado e debruçado na cama. E eu fui para a escola bíblica dominical, eu ia falar sobre fofoca no culto de manhã, que já tem mais ou menos umas 1.100 pessoas, e era uma classe única. E eu estava lá na classe única, eu comecei a falar sobre fofoca, e de repente o Senhor falou para mim: para! E eu fiquei assustado com aquilo, porque foi uma das primeiras vezes que Deus me interrompeu no meio de uma palavra. E o Espírito Santo falou para mim assim: não é para pregar isso. E eu fiquei meio assustado, e o Espírito Santo falou: abra a Bíblia em Tiago 5,16. E eu falei: irmãos, olha, não é para mim continuar falando sobre esse assunto, nós vamos falar sobre Tiago 5,16, porque o Espírito Santo quer falar sobre Tiago 5,16. Aí eu peguei e li esse versículo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais sarados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E quando eu acabei de falar isso, o Espírito
Santo falou: agora manda a igreja vir para frente e confessar o pecado, que eu vou limpar a igreja hoje. E aí eu falei: como é que é assim? Mandar a igreja vir para frente? Tem 1.100 pessoas aí, Senhor. Pois é, então põe todos os microfones que você tem na frente, manda o povo vir confessar, porque eu vou limpar a minha igreja hoje. E aí, meus irmãos, sabe como é que é, né? Primeira vez que eu ia naquela igreja, eu não conhecia a igreja, o pastor me conhecia de uma conferência que eu tinha pregado em São Luís do Maranhão, e ele viu a pregação e me convidou para ir para Belém do Pará para pregar em Paragominas. E aí foi muito interessante, porque eu pedi para que os microfones fossem colocados e pedi para que as pessoas viessem, e ninguém se moveu. E o Espírito Santo falou assim para mim: olha, fale para eles que eu vou limpar a minha igreja, queira eles queiram, queira não queiram. E se não vier, você vai chamar pelo nome e pelo pecado. E aí, naquele momento, eu fiquei um pouco preocupado. Um pouco não, muito. Aí eu falei: Senhor, você tem certeza que eu vou falar isso? Fala para a igreja, meu filho. E foi muito claro. E eu falei para a igreja: olha, irmãos, Deus quer que vocês venham aqui porque Ele quer curar a igreja. Para curar tem que haver confissão. E se você não vier, eu vou chamar pelo nome e pelo pecado. E aí, meu irmão, o povo começou, ninguém se levantou, já estava ali afrouxando a gravata, já arranquei o terno, joguei do lado, eu falei: acabei com o meu ministério. O pastor olhava para mim com uma cara de assustado, e eu mais assustado do que o pastor, porque quando Deus trabalha no sobrenatural, quando Deus quer fazer um mover, quando Deus quer fazer a obra, não somos nós que damos direção, não somos nós que limitamos o poder de Deus. Mas naquele momento eu fiquei desesperado, e a igreja, assim, imaginando 1.100 pessoas, 1.000 poucas pessoas, começaram aquele que ninguém se levantava. E aí, meus queridos, eu ajoelhei e comecei a orar. E o Espírito Santo falou para mim assim: ó, na quarta fila, tem aquele homem lá, você está vendo? É o Oscar, a mulher está do lado dele e os 2 filhos estão ali. Pode chamar ele para frente, ele tem a terra. E aí, como eu estava ajoelhado, eu levantei e botei para o homem e falei: Seu Oscar! E ele fez assim. Eu falei: seu senhor é adultério, sua esposa está do seu lado, seus filhos estão na frente. E aí houve um quebrantamento, aquele homem saiu chorando, gritando, a mulher saiu atrás, os filhos saíram atrás, vieram para frente, e chorando, chorando, chorando. E a igreja fez assim. Vieram 1.000 pessoas para frente. Só ficou um visitante sentado, se assustado, olhando para um lado para o outro: o que está acontecendo aqui? E o povo veio. Meu irmão, ficou das 8h30 da manhã até as 5, 6 da tarde, tinha gente confessando pecado. Todo tipo de pecado que você possa imaginar. Eu já tinha tocado 3 vezes o meu repertório, já tinha repetido, tocando violão, passou almoço, passou lanche, passou tudo, eram 6 horas da tarde, eu continuava tocando e o povo confessando pecado. Meu irmão, quando deu as 6 horas da tarde, quando começava às 7, eu falei: bom, então vamos acabar. E o Espírito Santo falou para mim: eu não terminei. O senhor está dirigindo hoje, fala para o pastor que é a vez dele. Meu irmão, eu olhei para o pastor assim, fiz assim, aí ele fez assim. Eu falei: pois é, pastor, funciona. Aí Deus falou para ele: né, o senhor vai lá buscar sua esposa, faz 7 meses, 8 meses que ela não fala com o senhor, que ela não tem um relacionamento com o senhor, não tem a igreja, mas hoje Deus vai restaurar o teu casamento. Vai lá buscar a tua esposa. Aí ele levantou e falou: o senhor não conhece minha esposa, pastor? Aí eu falei: realmente eu não conheço, não tive a oportunidade, mas Deus a conhece. O senhor não conhece minha esposa, Deus conhece. O senhor pode ir lá, que ela está quebrantada já, os anjos do Senhor já estão lá, e Deus vai trazê-la até aqui hoje para restaurar o seu casamento. E aí ele saiu chorando pelo meio da igreja, e o povo todo de joelho, e não deu 10, 15 minutos, ele morre pertinho da igreja, ele aparece com a esposa nos braços chorando, ele aponta na porta da igreja, eu viro para o pessoal do louvor, vamos tocar a marcha nupcial, e o pessoal: como? Não sabemos. Eu falei: não inventa, toca a marcha nupcial. E aí os caras tocaram a guitarra na bateria, a marcha nupcial, nunca tinha visto, eles tocaram muito bem, né? E o pastor veio entrando, e o povo gritando, e aquele quebrantamento, sabe, aquele gritaria, o povo, sabe, chorando, a mulher veio na frente, pediu perdão para a igreja, pediu perdão para o pastor pediu perdão para a igreja. Houve assim um mover de Deus. Bom, acabou, era 7 horas, 5 para as 7, acabou essa parte. O culto começava às 7. Então tinha um pessoal chegando na igreja que não sabia o que estava acontecendo, e começou a chegar gente. Eu deitei no culto, porque eu não conseguia mais levantar, eu estava sem força nenhuma. Eu falei: pastor, na hora de pregar o senhor me chama. Um culto fofinho, eu falei: vai ser aqui mesmo. Me joguei e fiquei ali, eu estava cansado, exausto, parecia que eu tinha tomado uma surra. E aí, o que aconteceu? O pastor cantou um monte de gente lá, e o pastor falou: bom, agora o pastor Pedro vai pregar. Aí ele falou: o pastor Pedro vai pregar, meu irmão. Já aquele desenho do Popeye. Aquele negócio subiu pelo meu pé assim, ó. Um fogo de Deus que me tomou. Eu pus a mão no chão, levantei, peguei o microfone da mão do pastor. Foi uma maravilha. Tivemos mais de 300 conversões naquela noite. Foi um mover de Deus, o povo chorava. Eu acabei de pregar, caí sentado, não conseguia levantar mais. Por que eu estou falando tudo isso?
Porque realmente, quando a gente confessa o pecado, há uma cura.